Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Liberte Sua Voz. Hoje nós contamos com a presença do Jefferson Gralha, empreendedor no ramo imobiliário aqui na Grande Florianópolis, que vem nos apresentar a sua história e pode acreditar que vai ser um momento de muito aprendizado e muita inspiração. Tenho o prazer de conduzir essa entrevista. E o Jefferson iniciou suas atividades com a sua família lá na Grande Porto Alegre e, com pouco mais de 20 anos, veio aqui para a Grande Florianópolis, saiu da zona de conforto familiar e para empreender num mercado bastante competitivo, já tradicional e consolidado. Encontrou, claro, as suas dificuldades, mas está aí para contar a sua história. Hoje, com um pouco mais de 15 anos de atividade aqui na nossa região, é um dos grandes líderes desse mercado, do mercado imobiliário. Ele é casado com a Arielle, tem 2 filhos, né? E quem quiser, de repente, compartilhar com a experiência dele de surfar, que saia aí para as 5 horas, 4 da manhã, onde tiver onda, aqui na Grande Florianópolis. Mas ele também curte as melhores ondas do mundo, né? Então, já está indo lá para outro tipo de ondas, né, Jefferson? Jefferson, muito obrigado pelo seu tempo e também muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. E não esqueçam e não deixem de participar, de assistirem às outras entrevistas com histórias que realmente inspiram. Jefferson, eu gostaria de começar com a origem da sua história, porque ela, para nós, é única, né? Conta um pouquinho aí de como começou essa saga de empreendedor aqui na Grande Florianópolis. Boa. Primeiro, bom dia a todos aí. Satisfação, uma honra ser convidado pela Action Coach para contar um pouquinho da minha história. Espero que tenha valia, né, para motivar, talvez, as pessoas a acreditarem, né, nos seus sonhos. E, cara, eu comecei como vendedor. Eu acho que a origem que me traz aonde eu estou hoje é por conta de eu aprender e gostar de vender. Então, a venda, né, o poder de vender, a forma de vender, a forma como a gente pensa na hora de vender, que fez toda a diferença, desde o meu início, quando eu vendia assinatura de revista em Porto Alegre. Então, eu sempre me destaquei por realmente ser um vendedor que pensava nas pessoas e automaticamente era reconhecido como uma pessoa que não estava ali para receber a sua comissão, mas para entregar algum tipo de benefício para o cliente, né? Ou o benefício do produto que fosse agregar na vida do cliente. Então, desde o momento que eu aprendi a vender pensando dessa forma, né, ainda que fosse assinatura de revista, a partir do momento que eu comecei a vender um produto de valor agregado maior, onde o mercado talvez tivesse um pouco de receio sobre a postura dos profissionais, foi muito mais fácil se destacar. Então, como corretor de imóveis lá em Porto Alegre, ainda com 17 anos, eu sequer podia ser corretor ainda, mas trabalhando na empresa da família, a minha postura de vender pensando no cliente, né, de forma honesta, profissional, talvez tenha realmente feito toda a diferença para, desde o início do meu processo de vendas, também no ramo imobiliário, eu conseguir ser reconhecido pelas pessoas. E o que eu percebi é que o meu grande diferencial perante os meus colegas na época, que eram corretores assim como eu, na empresa da minha família, a minha diferença era: as pessoas voltavam a me procurar, as pessoas me indicavam, né? Então, as pessoas procuravam o Jefferson, eles já não procuravam mais a empresa, eles procuravam o Jefferson, indicavam o Jefferson e, principalmente, quando não encontravam a solução comigo, faziam questão de dizer que me indicariam para todo mundo e que queriam ter tido a oportunidade de comprar aquele imóvel comigo. Então, lá por 2005, quando eu resolvi mudar, sair da barra do pai, né, da saia da mãe do pai,
em Porto Alegre, vim para Florianópolis, muito por conta também de que com a família não tinha oportunidade de colocar as minhas ideias em prática, né? E já tinha tido uma boa experiência em todas as áreas da imobiliária. Então, eu queria poder voar e queria poder pegar onda. Então, eu vim realmente para Florianópolis para surfar, para poder ter qualidade de vida, para fazer aquele esporte que também me motivava sempre a querer trabalhar mais, para poder ganhar mais dinheiro, para poder viajar mais, né? Então, cara, a busca pelo teu objetivo, né? Eu queria muito poder viajar, eu queria muito poder conhecer vários lugares do mundo pegando onda. E para isso eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar. E o que eu fazia com prazer, eu trabalhava com prazer. Então as coisas é um ciclo virtuoso, né? Eu trabalhava com alguma coisa que eu fazia com gosto, com prazer, eu tinha bons resultados, eu conseguia então viajar para surfar. E aí eu uni o útil ao agradável, vim para Florianópolis, aqui encontrei um mercado um pouco mais profissional do que Porto Alegre, por incrível que pareça, ainda que o mercado de menor concorrência. E como a concorrência numa cidade grande, uma cidade maior que Florianópolis, ela te forçava a ter atitudes, né, um pouco mais agressivas comercialmente, mais proatividade. Quando eu cheguei em Florianópolis, esse perfil de proatividade, de pensar no cliente, né, de realmente estar focado, ter um objetivo, né, em conquistar liberdade, independência financeira, né, e qualidade de vida para curtir, né, o que a vida tem de bom para nos dar, acho que fez toda a diferença. Mais ou menos isso aí. E com que recursos você começou esse teu empreendimento? Quanto de Boa, boa, investimento? boa, ótimo. Quando eu cheguei em Florianópolis, eu cheguei com a minha esposa, a atual esposa, já éramos namorados aí há 7 anos, então a Arielle, que é minha sócia, obviamente, dona da imobiliária comigo. E quando a gente veio para cá, cara, a gente veio, eu me lembro, com um Golzinho 1000, né? Enchemos de coisa dentro do carro e alugamos uma casinha para morar na Lagoa da Conceição, porque todo mundo vem para Floripa, quer ficar perto da praia. Naquela época, eu cheguei com R$ 3.000 no bolso. Essa foi a minha condição financeira quando eu cheguei em Florianópolis. Eu fui ser corretor numa imobiliária. Nessa imobiliária que eu fui ser corretor, quando eu cheguei, tinha uma equipe lá de uns 15 corretores, já uma turma bastante antiga. Eu não conhecia nada de Florianópolis. Então, eu tive que trabalhar muito mais do que essa turma que estava lá. E nos 6 meses que eu fiquei de corretor, eu fui o único corretor que vendeu todos os meses, né? De toda aquela galera que estava lá, com muita experiência, mas muito acomodada, eu era realmente o único cara que tinha o desconforto e a necessidade e a vontade de fazer diferente. Me lembro que eu fui o único corretor a vender nesses 6 meses. E mesmo assim, o meu custo de vida aqui era extremamente alto e as contas não batiam, né? E no fim, até porque eu cheguei com R$ 3.000 e aluguei um imóvel de R$ 1.000 por mês. Quer dizer, eu tinha no máximo 1 mês e meio para sobreviver. E aí, passado esse tempo, a minha família, meu pai, o seu Clóvis Gralha, ele chegou numa quinta-feira de feriado aqui, não me lembro que feriado era, acho que era agosto, alguma coisa assim, setembro, e disse, olha, vendi imobiliário em Porto Alegre, vamos abrir um imobiliário em Floripa. Eu digo, não, você está maluco e tal, não sei o que. Não, não, vamos abrir um imobiliário em Floripa, nós vamos alugar uma casa aqui, não quero saber. E meu pai era um cara extremamente de atitude, né? Ele realmente foi ele foi a mola propulsora para me dar esse caminho de abertura de um negócio. E eu tinha expertise, um pouco de conhecimento, já tinha mostrado que o mercado aqui era capaz de dar resultado para ele. E ele veio com essa ideia de montar a empresa e viemos aqui nesse final de semana a gente achou uma casa, fomos alugar direto com o proprietário, resolvemos a parada. Na terça-feira ele foi embora. Ele tinha vendido imobiliário em Porto Alegre por R$ 1.000.000. A diferença é que a pessoa que comprou a imobiliária lá tinha dado R$ 10.000 de entrada e ia parcelar. Meu pai, infelizmente, naquela época, ele não era um cara bem de vida, é um cara que corria atrás da máquina, não tinha uma empresa estruturada, enfim, e não estava bem financeiramente. Não fosse essa venda, ele não pensaria em vir para cá. Acontece que quando ele voltou, depois de a gente alugamos uma casa no Durval Melquiades, aqui na Chácara da Espanha, no centro de Florianópolis, e ele voltou na terça-feira, na quarta me ligou, ó,
deu errado aqui, o cara desistiu, não tem mais dinheiro para montar imobiliária, eu estou te mandando o meu carro, que era uma Palio Weekend, uma Adventure, que era o carro dele de verdade, e estou te mandando, e está indo junto um pedreiro. Esse pedreiro, ele vai pegar e vai fazer obra para ti, tu vende o carro, paga as contas aí e te vira, não vou poder estar contigo. Puta, desculpa a expressão, cara, que cagaço. E aí, cara, foi mais ou menos isso. Ele chegou o pedreiro com o carro dele, aquela casa estava 2 anos ocupada, eu acho. Tinha morado mendigo, enfim, tinha que reformar a casa inteira. Esse pedreiro aí passou 2, 3 meses comigo fazendo essa reforma. E, obviamente, que o custo do carro não deu para pagar nem a metade da obra, para mobiliar uma empresa, nem nada. Foi 28.500 que eu vendi o carro, a obra deu mais de 70 mil reais. E aí me recordo muito bem de, por várias vezes, estar trabalhando nessa reforma às 4 da manhã, 3 da manhã, meia-noite, 10 da noite, para ajudar a acelerar o processo, porque não tinha dinheiro para contratar mais ninguém. Né? Pintura, reboco, jardim, cara, se fazia de tudo. Né? E quando eu abri a imobiliária, então em novembro, eu já abri a imobiliária com menos 40 mil reais. Chegamos no, pelo menos a empresa, né, já estava com um cheque voador aí, 40 mil reais, eu tinha que correr para pagar, era tudo cheque futuro. E eu, obviamente, depois de um tempo sem trabalhar só nessa reforma, já abri imobiliária com um negativo de 4 mil no cheque especial e um cartão de crédito que eu tive que negociar, estava lá 8 mil negativo parcelado para poder abrir empresa. Ou seja, abri do menos, do menos e do menos, meu amigo. E nessa altura não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha mais ninguém. Realmente, não que eu contasse com isso, porque eu não ia abrir nada sozinho, mas como ele me botou nessa fria, eu tinha só o dever de fazer funcionar. E aí foi um mês de novembro de início de negócio bastante difícil, né? Um mês que não se vendeu nada. E aí, em dezembro, a gente conseguiu fazer 4 vendas, e essas vendas acabaram pagando as contas. E aí foi um mês atrás do outro, cara, foi bastante ralado, bastante trabalhoso, sem hora para ir embora, né? Hora para chegar, sim, sem hora para ir embora. Por muitas vezes fui confundido como office boy da empresa, né? Fui confundido como empregado, né, que fazia limpeza, porque realmente eu fazia de tudo, né? Era um momento que não tinha como escolher o que fazer. A única opção que eu escolhi não fazer e que talvez tenha sido o grande segredo do sucesso da Gralha Imóveis foi que eu escolhi não ser corretor de imóveis. A partir do momento que eu abri a empresa, eu mudei o meu papel, eu deixei de ser corretor para ser um empresário. E eu assumi essa postura desde o primeiro dia. Então, eu sabia que eu precisava fazer as Quantos pessoas venderem. corretores? Como? Quantos corretores? A gente começou, na época, tinha 0 corretor. Naquele momento, eu tive um parceiro que se chama Christian dos Santos, que foi um grande parceiro por 11 anos. Ele começou como gerente. A gente abriu imobiliária sem cadeira, sem computador, só tinha mesa e papel, né? Não tinha cadeira nem computador. Não, exatamente 2 de novembro finados, eu não falo que é 2, eu falo que é 3, mas de verdade pode ser aí a data do renascimento. E começamos sem corretor. E aí foi entrando um corretor, foi entrando outro corretor, finalizamos o mês com 4 corretores, e assim foi crescendo, e, enfim, hoje a gente está perto aí de 100 pessoas, 130 pessoas hoje. O diferencial é você já começar com essa cabeça, essa mentalidade de empreendedor, né? E hoje você está falando que tem 130 corretores. Mas para você atrair 130 entre parceiros, né? Sim. Para você ter esse número de corretores e de colaboradores, você tem que ter uma cultura organizacional ou alguma coisa forte que inspire essas pessoas a trabalhar contigo. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, boa. Eu acho que uma das coisas, Cizenando, que me fizeram desde o início, primeiro porque uma coisa bacana, para conseguir conquistar pessoas, né?
tu precisa ser leal, né? Independente de tu ser dono do negócio, precisa ser leal, né? Mas naquele momento que eu comecei a empresa, como eu não era um cara desconhecido, não conhecia ninguém na cidade, né? Não tinha nenhum histórico, né? Eram 6 meses de cidade apenas. Eu era o dono do negócio, mas em momento nenhum eu me coloquei como dono do negócio, como chefe, né? Então eu tinha lá o meu gerente, que muitas vezes era mais chefe do que eu, inclusive era meu chefe, se fosse o caso, se precisasse ser, eu sabia me colocar exatamente onde eu tinha que estar naquele momento. E eu escolhi servir, né? Então eu sempre tive uma liderança servidora, eu sempre ajudei as pessoas. E uma das coisas que fez as pessoas, todo mundo enxergar valor na minha liderança para poder trabalhar comigo, né? E cada vez mais pessoas quererem estar comigo, foi que eu assumi sempre os problemas para resolver. Então, eu nunca fugi dos problemas. Quando alguém tinha alguma dificuldade, eu era o primeiro a levantar a mão para resolver o problema, né? Eu jamais fugi dessa responsabilidade. Sempre tive à frente de dar um caminho onde todo mundo conseguisse se sentir trabalhando numa empresa honesta, numa empresa profissional, né, de bom senso, de caráter. Então, as pessoas tinham orgulho a trabalhar com uma empresa que tinha essa postura, né, com o cliente, com os corretores. Sempre fiz questão de não beneficiar ninguém, né, nem o mais velho, nem o mais legal, nem um parente. Quem trabalhou comigo sempre percebeu um tratamento igual, Legal. né, Bom. uma gestão de meritocracia. E eu sempre me esforcei ao máximo para distribuir, né, o mínimo lucro que eu tivesse. Então, logo no início da empresa, no primeiro ano, né, eu tinha que fazer no final de ano uma premiação, não tinha dinheiro, eu ia lá, comprava um cinto, comprava uma carteira, comprava um par de meia, mas eu fazia questão de distribuir, fazer uma premiação para as pessoas que estavam comigo, né, sempre voltado pelo mérito, merecimento. E acho que isso fez com que mais pessoas quisessem trabalhar numa empresa que tinha valores, né, que tinha uma liderança servidora, que tinha bom senso, né, que era voltada pelo mérito, né, tinha uma gestão de mérito, ou seja, não ia beneficiar aqueles antigos. Então, quem chegava novo na empresa, chegava num estágio de igualdade com os antigos ou com os melhores vendedores. Dependia apenas de si. Jefferson, uma coisa que você chamou atenção foi a questão da premiação. Então, você falou da premiação lá no início, né? Qual foi as últimas premiações que você deu para os seus melhores, para os teus Cara, top 10 aí? foi bem legal. A gente, na verdade, a premiação, a gente tem hoje diversos tipos de premiações, ou diria, diversas formas de premiar as pessoas, né? Então, a gente premia mesmo sem venda, a gente premia com benefícios internos, mesmo aqueles corretores que não têm resultado de vendas, mas seguem um processo, seguem uma metodologia, nos dão informação para a gente poder melhorar, nos dão feedback, né? Então, essas pessoas que têm um comportamento dentro do nosso modelo de negócio, a gente entrega mais benefícios no dia a dia, antes da venda. É como se eu dissesse assim, não, já que tu está seguindo o meu modelo, tu está me ajudando a melhorar também, eu vou te entregar mais condições de tu vender. E, naturalmente, aquelas pessoas que já vendem por natureza, que seguem o modelo ou não, obviamente, como são autônomos, nem todo mundo é obrigado a seguir, minimamente sim, mas não na 100%. Eu também faço outros tipos de premiações, e aí, óbvio, né? Quem coloca dinheiro na casa, eu faço distribuição de lucro. Esse último semestre, né? A gente tem premiação bimestral, quadrimestral, semestral, mas as grandes premiações são semestrais. A gente entregou 3 carros 0 km, né? Numa festa bastante bacana aqui no Majestic, e mais algumas viagens, alguns outros prêmios menores que é para a gente atender o maior número de pessoas. Então, foi bastante bacana. Como é que você enfrentou essa crise da pandemia? Cizenando, a primeira coisa que eu acho que para nós, para a Gralha, foi talvez uma vantagem, né, no momento mais desesperador, março de 2019, foi que eu já tinha
né? Como eu capitaneei todo o processo de vendas do empreendimento imobiliário, aí, o primeiro, certamente o primeiro empreendimento imobiliário do Brasil vendido 100% online, quando que é o projeto lá de Garopaba da Surfland Brasil. Então, como eu já tinha essa expertise, no primeiro momento de dificuldade lá em março, a mensagem interna foi: vamos agora, né, aproveitar esse know-how, né, de venda online e vamos tentar reverter o resultado para quem quiser ainda continuar comprando nesse momento, que era bastante complicado, vamos transformar no online. Então, isso facilitou essa nossa virada já no mês de março, onde a gente ainda conseguiu ter um mês razoável. No mês de abril, que a gente trabalhou 15 dias, no mês de abril, que foi 100% o lockdown, cara, foi um pouquinho mais difícil, porque a gente sentiu uma insegurança muito grande das pessoas em tomar a decisão de compra, e, óbvio, ninguém pode dizer que esperava, né? Mas passado o mês de abril, ainda que a gente tivesse condições de trabalhar da forma online com mais facilidade que a concorrência, né? Então a gente passou em um mês de abril com resultado 50% da média, mas a gente passou no mês de abril. Quando chegou maio, a gente foi muito surpreendido positivamente, né, por uma demanda de mercado bastante fora do comum, e isso vem se dando até esse momento. Então, a pandemia para o mercado imobiliário, ela acabou acelerando algumas decisões de compra, seja por necessidades, seja por necessidade do dia a dia, né, de espaço físico, de natureza, enfim, pelas oportunidades de poder trabalhar em casa, então as pessoas poderem experimentar viver em outros lugares, seja por conta também da queda da taxa de juros, que forçou, né, qualquer brasileiro, qualquer pessoa física que tivesse dinheiro no banco aplicado, aí, seja renda fixa ou não, a diversificar. E aí, com a queda de juros, com a expectativa de aumento de demanda e, obviamente, uma parada de oferta, todo mundo viu uma oportunidade de investir com custo baixo e com grande potencial de valorização. O mercado explodiu, Cisana. Tivemos aí realmente recorde de vendas um mês atrás do outro. Foi, então, um momento de pandemia que para o mercado imobiliário foi muito... Você comentou que você vendeu um empreendimento imobiliário total, né? E não foram poucas as unidades vendidas, né? Ou os negócios fechados. E como é que você fez com a Gralha e a Surfland? Não, a gente não chegou a vender 100% do empreendimento, é um empreendimento de multipropriedade, então é fração imobiliária. Então, para a gente ter uma ideia, são 278 apartamentos, mas que a gente vai vender 7.228 frações. A gente chegou a 50%. Eu sou sócio do projeto, isso é legal de dizer, porque eu fui convidado a ser sócio, eu não entrei com nenhum centavo. Eu fui convidado a ser sócio simplesmente pela forma como eu abracei o convite quando me oportunizaram comercializar esse empreendimento. Então, foi 2018, final de 2018, me convidaram para capitanear esse processo de vendas com várias outras imobiliárias. Naquele momento, né, e aí acho que, de novo, a forma de pensar faz toda a diferença. Numa grande reunião de diretorias, né, e apresentação de propostas de trabalho, eu digo: olha, eu não quero, estou fora, esse negócio não é para mercado imobiliário, meus corretores não vão vender, o formato é diferente, eu não conheço nada disso. Para mim, vocês podem colocar dois vendedores digitais que vão vender tudo, mas imobiliária nenhuma vai vender, né? Eu não acredito. As pessoas ficaram meio questionando, enfim, no Rio Grande do Sul acabaram colocando uma direção real e várias imobiliárias venderam, e eles acharam prudente, acharam pertinente algumas colocações minhas, me deram a oportunidade de então ficar exclusivo em Santa Catarina, né, contanto que eu fizesse aquilo que eu achava que era o ideal, que era montar uma equipe própria com exclusividade. Então, eu abandonei a imobiliária, abandonei não é a palavra, mas me afastei da Gralha no início de 2019 para assumir esse projeto da Surfland Brasil, em Santa Catarina, em metade do Brasil. E nós tínhamos aí uma expectativa de público gaúcho
comprar, que tinha essa plataforma do Rio Grande do Sul, comprarem 70% e Santa Catarina comprar 30%. Lá eram mais ou menos umas 40 imobiliárias, aqui era só eu, com uma equipe própria, mas a Gralha não participava. A primeira coisa que eu entendi é que um projeto de multipropriedade, diferente do mercado tradicional, ele não era para profissionais do mercado imobiliário. Então, eu fiz questão de não ter corretor de imóveis, contratamos uma equipe nova, 100% fora do perfil de venda de imóvel, né, aproximadamente 60 pessoas. Montamos uma sede nova, uma empresa nova, e nesse tempo fora da Gralha, eu acabei entrando tanto no processo que eu comecei a participar das decisões da Cefland Brasil, estratégicas de comunicação, de venda de produto. E quando lançou o produto, tinha uma diretoria comercial, e essa diretoria comercial, passados 30 dias, 45 dias, ela levantou os resultados, né? Então, eu, praticamente sozinho, com 30% do share, fiz 70% das vendas, enquanto o Rio Grande do Sul, com 40 imobiliárias, que tinha 70% do share, fez 30% das vendas. Então, a gente inverteu o resultado, isso abriu o olho da diretoria, essa diretoria comercial saiu, me colocou no lugar para que eu fosse exclusivo deles, a gente acabou fazendo uma parceria de sociedade. Então, eu entrei na sociedade para me tornar exclusivo de vendas e não vender multipropriedade para os outros diversos projetos ao longo do Brasil aí que acabaram vindo nos procurar. Foi bastante legal. Independente da idade das empresas, independente da idade das pessoas, né? Se você tivesse que deixar um recado para eles como inspiração, qual seria? Eu acho que tem que pensar sempre com bom senso. Eu acho que a grande diferença das pessoas está na forma de pensar, né? Então, tem grandes empresários, né, que talvez tiveram as mesmas oportunidades que eu e pensaram melhor do que eu, né? E eu talvez tive as mesmas oportunidades que outras pessoas e pensei um pouquinho diferente e também consegui me destacar. Então, acho que a forma de pensar faz toda a diferença para cada um. Primeiro, seja sempre positivo, veja as coisas boas, né, em primeiro lugar. Não fuja da responsabilidade. Aproveite cada problema para mostrar a tua qualidade em resolver problemas, né? Entenda que cada dificuldade é uma oportunidade de tu achar um outro caminho. E faça algo por alguma coisa que te inspira. Então, eu faço o meu trabalho eu faço por um objetivo muito grande que me inspira, que é morar em Florianópolis, é ter o surf na minha vida e poder proporcionar para minha família aquilo que eu não tive na minha infância. Eu trabalho por isso, né? E sempre pensando da forma certa e, principalmente, não passe ninguém para trás a custo de nada. Erra, paga pelo erro, aprende para não errar de novo. É a melhor forma de crescer, tenho certeza. Pô, que legal. Bom, Tereza, nós temos tempos ainda para alguma pergunta? Oi, bom dia a todos. Eu tenho alguns pontos aqui que eu vou comentar rapidamente, que foi o que o Jefferson falou agora, que ele foi bastante coerente, Jefferson, que desde o começo eu queria pontuar uma coisa que você comentou no início, que você comentou sobre círculo virtuoso. Eu achei isso sensacional, porque a maioria das pessoas falam de círculo vicioso, que quando a gente começa e volta ao mesmo ponto e as coisas se repetem. E você usou a palavra que eu achei espetacular, que foi círculo virtuoso. E o seu discurso foi totalmente coerente quando você finaliza com o que te move, que é a paixão por um objetivo. Que no início, lá no seu início, que você queria viajar pelo mundo surfando. Como é que eu faço isso? E eu gostaria que você falasse só mais um pouquinho, que faz parte dessa mensagem que você deixou agora, que é a paixão que te moveu e como é que as pessoas podem trabalhar e incentivar isso, dessa paixão. Legal, eu tive uma passagem em 2013, eu fui para a Austrália, que eu queria pegar onda, né? Eu sou apaixonado. Se vocês entrarem no meu Instagram, Gralha Jefferson lá, vocês vão perceber que basicamente não tem nada de trabalho, né? Quem trabalha com o mercado imobiliário é a minha empresa, eu vivo o surf, a minha família, que são as coisas, são meus valores, as coisas que eu aprecio muito.
Mas em 2013 eu fui para a Austrália, pensando em surfar também, e eu tive que trabalhar na obra para poder ficar na Austrália, enfim, tive uma série de desafios para poder viver aquele momento. E aí me bateu aquele estalo, pô, mas eu posso, em vez de morar aqui na Austrália, tendo que trabalhar na obra, lavando prato, eu posso ganhar dinheiro com o meu negócio, que eu gosto de fazer, sei fazer, e viajar o mundo inteiro. Então, eu tenho aí algumas viagens no currículo, então eu já fui algumas vezes para a Austrália, aliás, fui algumas vezes para a Indonésia, África do Sul, México, Maldivas, El Salvador, enfim, Peru. Acho que eu fui para alguns lugares surfando esse ano, por exemplo. Já viajei para a Bahia para surfar, já viajei para El Salvador para surfar. O ano passado fui para Maldivas, né? Esse ano vou para o México ainda surfar. Então, eu consigo realizar o meu sonho de ter o prazer de fazer as minhas surf trips, de me realizar na forma pessoal, me realizando profissionalmente. E quando eu faço bem aquilo que eu faço, e talvez eu tenha conquistado isso hoje, né, eu consigo ter sucesso com o meu trabalho e consigo arranjar tempo para poder desfrutar do dinheiro que eu ganho para realizar o que eu gosto, que é pegar onda, que é surfar com a minha família, viajar com a minha família. Então, e de novo, né, fazendo, pensando as coisas certas, né, ou seja, trilhando os caminhos certos para que isso aconteça. Porque se alguma coisa eu tiver que fazer errado para chegar nesse objetivo, vamos dizer, se eu tiver que ter uma atitude que prejudique alguém, que passe por cima dos outros para chegar nesse objetivo, certamente eu vou ter um tropeço. Então, eu cuido muito para não errar nesse caminho, né, para que nada atrapalhe o meu caminho, e eu penso que fazendo as coisas certas, plantando bem, a gente colhe bem. Valeu, Jefferson. Por enquanto, muito obrigado. Mais alguma consideração, Tereza? Não, coach. A gente pode agora, queria agradecer muito a você e ao seu convidado, Jefferson. Foi uma história muito inspiradora. E convidar o pessoal para a próxima conferência. Ok. Bom, tá compartilhando? Ah, tá ok. Bom, pessoal, continuando, muito obrigado aí por tudo, né? A presença de vocês, muito obrigado ao Jefferson pelas palavras aí realmente inspiradoras, né? E convido a todos aí para participar no dia 31 de agosto, né? Do outro evento, né? Liberte Sua Voz, né? Vai ser no dia 31 de agosto, o mesmo horário, às 8 horas, 8h30, tá ok? E um abraço a todos e muito obrigado. Com a inspiração de hoje, retomamos a nossa vida e os nossos negócios. Muito obrigado, Jefferson. Valeu, cara. Obrigado. Um abraço a todos aí. Show de bola.